Jesus hoje nos fala uma coisa interessante que às vezes a gente não percebe. Ele fala assim, se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. Primeiro nós temos que saber o que é Paráclito, não é? Que às vezes as pessoas rezam, falam, no Espírito Santo Paráclito. O que é Paráclito? Somente São João, só São João, que usa essa terminologia de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que quer dizer advogado, defensor. Né? É isso que ele quer fazer. A função do Paráclito é assistente. A função do Paráclito na Grécia era aquela pessoa que dava assistência, que ia nos lugares com as pessoas, que se a pessoa não sabia falar, ele falava para ela. Isso quer dizer Paráclito. E somente São João usa esse termo Paráclito, porque o termo Paráclito não é muito usado, não é usado em lugar nenhum, nem no Velho Testamento e nem no Novo. Primeiro, Paráclito quer dizer a presença de Jesus. Isso quer dizer Paráclito, a presença de Jesus. Depois, o Paráclito é Espírito da Verdade, memória viva da igreja. O Paráclito é o Espírito da Verdade, é a memória viva da igreja. E terceiro, é o defensor de Jesus. Não adianta vocês acharem que a gente defende Jesus, não. O defensor de Jesus é o Paráclito. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus precisava de entrar na glória, precisava de estar junto ao Pai, para que ele tivesse na terra o defensor, o defensor daquilo que é toda a doutrina de Cristo. O Paráclito confunde o mundo, porque em 3 pontos que o Paráclito às vezes confunde. Quando eu falo confunde o mundo, confunde toda aquela direção do mal. Confunde toda aquela direção que o demônio nos assiste. Ele confunde o pecado, a justiça e o juízo. Então, o Paráclito quer dizer, ele confunde o pecado, a justiça e o juízo. Então, quando a gente lê essa passagem hoje, a gente fica meio assustado. Por que Jesus falou assim? É preciso que eu vá para mandar para vocês o Paráclito. Se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus, se o Pai é Deus, não depende um do outro. Mas o Paráclito é o Espírito Santo, é o defensor de Cristo na terra. É Ele. Então é Ele que vai fazer todos nós conhecermos a verdade. Eles falam, muitas pessoas falam assim, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Pô, qual pecado que não tem perdão? É porque aquele que não faz parte do juízo, do pecado e da justiça, ele não tem o arrependimento. Ele não tem o arrependimento. Ele já está todo pré-concebido para o pecado, para a justiça e pelo juízo. Então, como é que Deus vai perdoar uma pessoa que não quer, que não volta atrás? Então, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão por causa disso, porque o Paráclito, o Espírito Santo, confunde o mundo pelo pecado, pela justiça e pelo juízo. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Nós temos que prestar atenção nisso, porque é muito importante saber como a Trindade ela funciona nesse nosso planeta que está aqui. Esse jornal que está com vocês hoje, eu falo sobre a Terra. O que é a Terra? O que é a Terra? A Terra é o miolinho. Enquanto o universo todo se explode em sóis, apagam, acende. O universo é uma coisa viva. E o que é a Terra no meio daquilo ali? Nada. Mas a Terra é a morada do demônio. Deus precipitou na Terra Satanás. E ele tem que conquistar.
Deus tem que conquistar a nós. E se nós erramos, se nós praticamos iniquidade pelo Paráclito, porque Ele que é o defensor de Jesus, nós realmente não temos perdão. Não temos, né? Mas eu imagino que pecar contra o Espírito Santo é muito difícil. É muito difícil, porque a misericórdia de Deus é muito maior. Antes que a gente chegue a esse pecado, Deus interfere e não deixa que a coisa aconteça. Mas tem gente que insiste naquilo, né? Tem gente que insiste nesse ponto de pecar contra o Paráclito. Então, Paráclito quer dizer defensor, assistente. E o único que usa isso é São João, somente ele. Os outros, os evangelhos sinóticos, né, não falam em Paráclito, e no Velho Testamento não falam em Paráclito. Mas São João, como ele dominava muito bem a língua grega, né, ele usou essa palavra. Jesus precisava de um defensor na terra. E o próprio Jesus falou assim: é necessário que eu vá, para que eu possa mandar para vocês o Paráclito. Jesus usou essa palavra pela boca de São João, não é? Então, o recado de hoje é muito simples, a gente tem que prestar atenção, né? Falar por que Jesus está usando essas palavras, e ele convencerá o mundo a respeito do pecado. Quer dizer, depois que Jesus estiver na glória do Pai, o Espírito de Deus convencerá o mundo sobre o que é o pecado. Então hoje nós temos uma consciência do que é o pecado. Hoje eu estava vendo na televisão as normas para que a mulher aborte quando a criança é ancéfala, quer dizer, não tem cérebro. Então dá todas as normas. Só faltou uma.